Olá galera, meu nome é Gustavo, sou estagiário da UAB IFMT e hoje vamos ter uma aula sobre inequações do segundo grau. Então, afinal, o que é uma inequação? Ou a diferença entre uma equação e uma inequação? Em uma equação, nós temos uma igualdade, nós temos a nossa função f de x e teremos uma igualdade. Em uma inequação, nós não teremos a igualdade. Nós temos a nossa função e teremos sinais de menor, maior, menor ou igual e maior ou igual. Então, vamos a um exemplo. Aqui nós temos uma inequação, sinal de menor, x² menos 3x mais 2 menor que zero. Aqui teremos a nossa função f de x e nosso objetivo aqui é encontrar os valores que, substituindo o x, faça com que a nossa função seja menor do que zero. Então vamos utilizar a nossa fórmula de Bhaskara, começando calculando delta, p² menos 4 vezes a vezes c, o nosso a, o nosso b e o nosso c. b² menos 3² menos 4 vezes o nosso a, não tem nada, vale 1, vezes o nosso c. 3 menos 3², 9. 4 vezes 1, 4. Vezes 2, 8. Menos 8. 9 menos 8, nosso delta é 1. Como o nosso delta aqui é maior do que zero, então nossas raízes x1 e o x2 eles vão ser pertencentes ao reais e diferentes entre x. Então x1 vai ser um valor e x2 outro valor. Continuando na fórmula, a próxima parte da fórmula, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Substituindo menos b, nós temos menos 3, menos com menos mais 3, mais ou menos a raiz de delta, raiz de 1, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Então aqui nossas raízes, x1, 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. E a nossa outra raiz, 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1. Então essas são as nossas duas raízes. Fazendo o estudo dos sinais, esses dois pontos será onde o nosso gráfico irá encostar na reta x. Lembrando que o gráfico de uma função do segundo grau são parábolas, ou uma parábola com a concavidade para baixo ou uma com a concavidade para cima. Aí como vamos saber isso? Como vamos saber numa inequação qual das parábolas vamos usar? Nós pegamos o primeiro termo. Se o nosso primeiro termo, o x², for negativo, ela será voltada para baixo. Se ele for positivo, voltada para cima. Como nós temos um positivo, então a nossa parábola cortará o eixo x com a concavidade voltada para cima. E nossas raízes 1 e 2 será onde a nossa parábola cortará o eixo x. Vamos lá, aqui diz que será menor do que zero. Então, como é menor do que zero, os valores 1 e 2 fazeriam com que a nossa função fosse igual a zero, mas nós queremos apenas menor do que zero. Então, 1 e 2 não fazerá parte da nossa solução. Então, bolinha aberta aqui e aqui. O sinal, como vamos descobrir o sinal? Menor do que zero. Para ser menor que zero, tem que ser negativo. O nosso gráfico aqui, nossa parábola, tudo que tiver voltado abaixo do eixo x será negativo e tudo que estiver acima, positivo. Então,
toda essa parte que está abaixo aqui vai ser negativo, para cima positivo e para cima positivo. E a nossa solução será os valores de x que estiverem entre as nossas duas raízes. Então, qualquer valor de x que estiver aqui dentro, fará com que a nossa função seja menor do que zero. Então, montando o nosso conjunto solução, temos que x pertence aos reais, tal que o x será maior do que 1 e menor do que 2. Então, se o nosso primeiro termo, o x ao quadrado, for negativo, parábola voltada para baixo. Se for positivo, com a concavidade voltada para cima. Tudo que estiver abaixo do eixo x será negativo e tudo que estiver acima será positivo. E a nossa solução será qualquer valor que estiver entre o 1 e o 2. E será um valor negativo porque é menor que zero e está abaixo do eixo x. Um outro exemplo. Menos x ao quadrado mais 9 é maior ou igual a zero. Nós temos a nossa função, que por sinal aqui nós teremos uma função incompleta. Então, quando ela é incompleta, nós podemos ir direto ao encontro das raízes. Nossa função de x menos x ao quadrado mais 9 igual a zero. Vamos passar o nosso x ao quadrado para o outro lado positivo. Então, nós teremos que nosso x ao quadrado será igual a 9. Colocando a raiz x, nós teremos, como o x está ao quadrado, ele passará como sendo x mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então, o nosso x será mais ou menos 3. Então, nosso x1 será 3 positivo e o nosso x2 será 3 negativo. Então, vamos lá. Nosso termo do x ao quadrado é negativo. Então, a nossa parábola voltada com a concavidade para baixo. Note que aqui nós temos maior ou igual a zero. Os termos 3 e menos 3 farão com que seja igual a zero, mas pode ser maior ou igual. Então, aqui nós teremos as bolinhas todas pintadas, não abertas como se fosse apenas maior. E aqui estará o menos 3 e aqui estará o 3 positivo. Vamos ver nossos sinais. Tudo que está acima positivo, então essa volta que está acima do eixo x será positivo e o que estiver abaixo negativo. Então, todos os valores entre menos 3, colocando menos 3 e o 3, farão com que a nossa função seja maior ou igual a zero. Com a nossa solução igual x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a menos 3 e maior e igual a 3. Maior ou igual a menos 3 e menor do que 3. Então, qualquer valor de x estando entre menos 3 e 3, contando menos 3 e o 3, farão com que a nossa função seja maior ou igual a zero. Outro exemplo,
Outro exemplo, 2x² menos 2x mais 5 maior do que zero. Nós temos a nossa função, resolvendo ela em Bhaskara, delta vai ser igual a menos 2² menos 4 vezes o A vezes o C. Pois temos menos 2² 4 menos 4 vezes 2, menos 8 vezes 5, menos 40. Nosso delta, menos 36. Com o nosso delta sendo menor do que zero, então ele não pertence aos reais, pois não existe dentro dos reais raiz negativa. Então, com isso, o nosso estudo dos sinais para essa ocasião, o nosso gráfico ficará com a parábola voltada para cima, porque o 2x² é positivo, mas ele não encostará em nenhum ponto da reta x, ele ficará sobre a reta x. Toda a reta x aqui, como está acima, tudo aqui é positivo, e a nossa solução será x pertencente aos reais. Qualquer valor positivo pego aqui fará com que a nossa função seja maior do que zero. Se aqui nós tivéssemos menos 2x² negativo, da mesma forma, essa parábola seria voltada para baixo, também não encostando no eixo x. Outro exemplo, menos x² mais 6x menos 9 maior do que zero. Nós temos a nossa função, colocando ela em Bhaskara, teremos b² 6² menos 4 vezes A vezes C. Então teremos 6² dá 36, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9, 36, negativo. O nosso delta dará zero. Com o nosso delta dando zero, o nosso x1 e o nosso x2 serão iguais. Continuando a fórmula, substituindo, menos 6, o menos b, menos 6 mais ou menos raiz de zero é zero, não vamos utilizar. O nosso x será menos 6 dividido por menos 2. Isso dará 3. Então, tanto o nosso x1 quanto o nosso x2 é igual a 3. Vamos montar o nosso gráfico, fazer o estudo dos sinais. Primeiro termo do x² negativo, gráfico com concavidade para baixo. Como o nosso x1 e x2 são iguais, o gráfico, a parábola encostará no eixo x em apenas um único ponto. Então, bem aqui estará o 3, ele só encostará em um único ponto. E tudo aqui será negativo. Com esse exemplo, nossa solução será um conjunto vazio, não terá nenhum número que faça com que essa função seja maior do que zero. Vamos a um outro. Vamos a mais um exemplo. X menos 1 ao quadrado maior ou igual a 3 menos x. Como vamos fazer isso? Vamos primeiro resolver o x menos 1 ao quadrado. Isso seria o x menos 1 vezes x menos 1, onde iria multiplicar os termos ou aplicando os produtos notáveis, que diz que o quadrado do primeiro
menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo é a solução. Então, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2x menos 1, temos menos 2x, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, temos 1, menor ou igual a menos 3x, 3 menos x. Vamos passar o 3 e o x para o outro lado, invertendo os sinais. Ele era positivo, passou menos 3, aqui era negativo, passou mais x. Vamos juntar os termos semelhantes. Teremos x ao quadrado menos 2x mais x, teremos menos x, e mais 1 menos 3, teremos menos 2, que será maior ou igual a zero. Com isso temos a nossa função, e a partir de agora nós podemos aplicar Bhaskara. Nós temos o nosso A, o nosso B e o nosso C. Vamos encontrar o nosso delta. B ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale 1, e menos o C, que vale menos 2. Menos 1 ao quadrado temos 1, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes menos 2, 8 positivo. 1 mais 8, nosso delta vale 9. Continuando, o nosso x será igual ao menos b, é menos 1, então menos que menos mais 1 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Raiz de 9, 3, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 1, 2. Então, nosso x1, 1 mais 3, 4 dividido por 2, 2. E o nosso x2, 1 menos 3, menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, esses serão as duas raízes, os dois pontos onde nossa parábola irá cortar o eixo x. O nosso termo do x ao quadrado aqui é positivo. Então, parábola voltada com a concavidade para cima. Aqui nós estaria o nosso menos 1 e aqui o nosso 2. Aqui nós temos que tem que ser maior ou igual a zero. Então, o nosso menos 1 e o nosso 2 fará parte da solução. Então, bolinha pintada. Agora o estudo do sinal. Tudo que está abaixo é negativo e o que está acima do eixo será positivo. Maior ou igual a zero. Para ser maior ou igual a zero, tem que ser positivo. Então, a nossa solução, o nosso conjunto de solução será os valores que vai estar na parte positiva do nosso eixo, que será aqui e aqui. Então, a nossa solução x pertencente aos reais, tal que o nosso x tem que ser menor ou igual a menos 1, tem que ser maior ou igual a menos 1, e maior ou igual a 2. Então, qualquer valor pego aqui do eixo ou para cá fará com que nossa função seja maior ou igual a zero. Então, vamos relembrar. Concavidade para cima, porque o nosso x ao quadrado é positivo. Tudo que está abaixo é a parte negativa, tudo que está acima é a nossa parte positiva. Maior ou igual a zero. Para ser maior do que zero, tem que ser números positivos. Então, a nossa parte positiva do gráfico está aqui e aqui. Então, aqui estarão os valores do x, que farão com que a nossa função seja maior ou igual a zero.